paz do Senhor Jesus. E agora eu falo o que eu falo lá com os meus pastores, amadinhos de Jesus. Amém? Tem umas pessoas que não gostam, né? Quando outros chegam para elas e diz, princesa, amadinho, meu príncipe. A pessoa tem que receber, porque nós somos mesmo. E nós somos muito mais que isso. Nós somos embaixadores. Nosso patamar está lá em cima, não é pouca coisa não. Então, sempre que alguém se direcionar a você, te chamando e te dando adjetivos de grandes qualificações, receba. Fala, eu sou isso mesmo. E se eu não sou, estou no caminho. Amém? Se eu não sou, eu vou chegar lá. Então, amados, para mim é uma honra novamente estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Nós vamos indo aqui do mês de novembro. Pastor Marcos lembrou bem, coloque aí no seu folder, presente do pastor, mês de novembro, viu? Que é o aniversário dele, 17 de novembro, amém? Ninguém vai esquecer. E o Senhor é maravilhoso. Eu me lembro que na campanha passada eu falei sobre o mês de setembro, preguei sobre a viúva, o azeite da viúva. E olha onde vocês estão, com o azeite transbordando, amém? A botija não parou de produzir. A igreja vai alargando as tendas. Diga glória a Deus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Nosso mês, nossa bandeira hoje é a bandeira da gratidão. Essa bandeira, ela é estendida todos os dias na nossa vida. Ela não é só no mês de novembro. Todos os meses nós estamos com essa bandeira estendida. Porque todo dia nós temos que agradecer a Deus. Amém? Em todo tempo nós temos que agradecer ao Senhor. Então, a santidade, a perseverança, a fidelidade, o ide, pregai, tudo isso faz parte. Mas dentro de tudo isso nós temos que agradecer a Deus. Então, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos é uma ordenança de Deus. E quando nós o reconhecemos, nós entendemos, eu não tenho o porquê receber essa bênção, mas a graça, diga comigo, a graça é de graça. Amém? Então é um favor imerecido. Então você recebe a bênção porque Deus nos deu de graça, Jesus já pagou o preço. Então ter um coração grato é diferente. Quem tem um coração grato, ele incomoda o adversário, porque ele está glorificando o nome de Deus em todo o tempo. Diga glória a Deus. Amém? Quando você tem um coração cheio de gratidão, isso perturba o adversário de nossas almas, porque ele não quer te ver feliz, ele não quer te ver em contentamento, ele não quer que você glorifique o nome do Senhor através daquilo que ele está realizando na sua vida. Então, isso incomoda. Então, vai aprendendo nessa manhã. Essa sua gratidão que está aí, genuína e verdadeira, ela vai incomodar o inimigo das nossas almas. E se está incomodando, tá bom, porque se não estiver incomodando, tem alguma coisa de conformidade com ele, aí está tudo errado, não pode, não é verdade? E aí a palavra de Deus nos diz em 1 Samuel, que eu quero que você abra, 1 Samuel capítulo 7. Nós vamos falar de uma passagem em que nós vemos a mão do Senhor em todo o tempo. Ou seja, em toda a Escritura está a direção, porque ela é a palavra de Deus. E diz assim, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Então os homens de Quiriate Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel, se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus.
Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Betcar, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma grande pedra e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana. Deu à pedra um nome de Ebenezer, pois disse, agora fale comigo, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? É o nome da pedra. Quando nós falamos da bandeira, já foi muito bem explicado no decorrer dessa campanha toda, o pastor inicia a campanha falando sobre isso, e ao longo ele vem falando. Quando você finca uma bandeira, você está determinando que você está tomando posse daquele lugar. E bandeira não foi feita para ficar nem dobrada, nem guardada, nem amassada. Ela é uma autoridade. Inclusive, a bandeira do Brasil, a posição é exatamente essa. Ela jamais não pode estar ela sempre deve estar à frente, ela nunca pode estar atrás. Ela tem que estar num lugar de destaque, segundo a Constituição, porque ela é uma autoridade, ela é um dos elementos que mostra que essa nação tem peso, tem história, ela descreve uma história. Quando nós carregamos a bandeira da gratidão, ela não pode ficar colocada no canto da sua casa. Você não pode carregar ela hoje e amanhã deixar ela para lá, porque ela é uma autoridade sobre a sua vida. Quando você está carregando, se ela estiver parada, ela tem que estar no lugar de honra. Mas essa bandeira, ela tem que estar na nossa mão e com o nosso joelho no chão. Diga glória a Deus. Bandeira na mão, joelho no chão, que é sinal que você está agradecendo ao Senhor. Amém? Então, entendendo que o papel da bandeira é esse, é de autoridade. Quando os exércitos vão guerrear, eles fazem isso, não é? Quando eles iam tomar posse de um outro território, só era considerada a conquista total se a bandeira fosse fincada naquele lugar. Quando eles conseguiam colocar a bandeira do seu exército ali, acabou. O inimigo se retirava, não tinha mais para ninguém. Ou seja, foi tomado posse desse território. Amém? Então, ela é uma voz poderosa, a bandeira. Quando você leva essa bandeirinha para casa, eu achei bonitinho, porque lá na casa da minha mãe, ela colocou dentro de uma vasilha com as florzinhas. Falei, que negócio bonitinho é isso aqui? E tá todas as bandeirinhas lá. E eu falei, olha que interessante, não é verdade? Aí você vai passando, porque bandeira é um negócio interessante. Eu sou apaixonada pela bandeira do Brasil. Aquela que está na esplanada, eu acho esplêndida, ela fica dançando ali. Ó pátria amada. Amém? Você vai olhar e vai lembrar que haja ordem e progresso nessa nação. Amém? Quando você olha, e quando eu olhei as bandeirinhas lá na casa dela, eu falei várias vezes para mim mesma, mas que bonitinho que está essas bandeirinhas dentro dessa vasilha. Onde é que você colocou as bandeirinhas que você tem levado aqui do culto? Hasteie suas bandeiras. Coloque elas enfileiradas lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Senhor, essa bandeira aqui, ó, tem mês, tem nome, tem ato profético. Amém? É profético. Eu tenho que crer naquilo que eu estou declarando. Amém? Então, ela tem poder, se você declarar isso sobre aquele papel.
Então, essa bandeira, quando nós a levantamos, ela torna-se para nós um referencial de que eu sirvo um Deus verdadeiro, de que tem um Deus que está me conduzindo, que Ele está conduzindo a minha vida. E se você olhar para a palavra gratidão, queridos, universalmente, a palavra gratidão ela é conhecida como reconhecimento das coisas, seja por benefícios recebidos ou pelas dádivas da vida. Ela é um sentimento interno que transcende culturas e religiões. A gratidão em cada cultura ela é manifestada de uma forma. Se você for na África, você vai vê-los agradecendo a Deus na hora da oferta, com a comida, dançando. É uma coisa, assim, incrível, extraordinária quando eles vão ofertar. Eles dão o que têm com alegria, cabalmente com alegria. Então, a gratidão, ela está em todas as culturas, em todas as nações, em todo o ide de Jesus, ela está presente. E ela é manifesta de várias formas. E a gratidão, ela tem relação entre você e o outro. Ela é recíproca. Se você é grato, alguém fez alguma coisa por você, sim ou não? Só tem gratidão quando alguém te beneficiou, lembrou de você e te honrou. E aí você foi alcançado por uma graça, que também vem da derivação dessa palavra, gratia. E aí quer dizer graça, que é um favor imerecido. Então, é uma coisa que Deus preparou para nós. E Ele quer que nós tenhamos um coração grato. A gratidão, ela é um sentimento. Diga comigo, gratidão é um sentimento. E sentimento, ele nasce de onde? De dentro para fora. Amém? Sentimento nasce de dentro para fora. Amor nasce de dentro para fora. Se você não manifestar o amor, você não vai saber que ele está dentro da pessoa. Se você não manifestar a gratidão, você não vai saber que ela estava dentro de você. E ela é manifestada com ações. Amém? E ações de graça. Diga glória a Deus. Então, quem nada oferta, quem nada agradece, não sabe o que é a gratidão. E as pessoas muito amarguradas, elas dizem, eu vou agradecer o quê se tudo está ruim? O que eu vou falar aqui se nada aconteceu? Mas agora nós vamos ver que no dia bom e no dia mau você tem que agradecer. Que em todos os dias o Senhor se faz presente. Ele é o dono do dia. Amém? Então, se você for numa tribo indígena, você vai vê-los agradecendo da forma que eles sabem agradecer. Aqui na Igreja Batista Betel, você sabe agradecer de forma diferenciada. Se você for em outra instituição religiosa, você vai vê-los agradecendo, mas as pessoas vão manifestar essa atitude. Ela é uma atitude manifesta. É um sentimento que, se ele não está em você e nem em mim, nós devemos buscá-lo em oração e consagração, para que ele habite dentro do nosso coração, porque ele agrada o nosso Criador. Aleluia. Amém? E aí, a palavra de Deus diz, onde nós lemos aqui, que Israel estava em guerra. Em todo o tempo Israel está em guerra. Mas sempre há um período de trégua. E diz a palavra de Deus que a casa de Eli, porque o livro começa dizendo assim, o livro de 1 Samuel, ele conta a história do sacerdote Eli e como a sua família foi extinta da linha sacerdotal por não exercerem o sacerdócio fielmente, tal qual a Bíblia e a lei de Moisés exigia. Então, estava em desordem a casa do profeta, do sacerdote. E Deus chama Samuel nessa época. Deus dá uma forma de mover a história que só Deus pode mover. E Samuel chega na casa do sacerdote Eli. Acontece um monte de coisas. O sacerdote Eli morre, seus filhos morrem, seus netos que estavam por nascer tem problema, as noras morrem, sai de linha o sacerdócio de Eli. E nesse tempo, antes de que o sacerdote Eli morresse, o profeta Samuel já estava como oferta agradável ao Senhor lá em Israel, porque de acordo com o voto de Ana, que nós vamos falar mais à frente, ela devolve ele para a casa do Senhor. Ela disse, se tu me deres um filho, eu o devolverei para ti.
E ela cumpriu esse voto, queridos. Quando ela cumpre esse voto, Samuel vai crescendo na graça e no conhecimento aos pés do sacerdote que lhe ensinava. Mas por errar aquela casa sacerdotal, Deus os tira, mas Samuel já estava separado e preparado por Deus para conduzir a nação de Israel. E nesse tempo, ele era jovem ainda, mas quando o Espírito de Deus entra em nós, não tem idade. Pode ser criança ou idoso, ou a idade madura. Se o Espírito de Deus habitar, a voz de Deus vai ecoar e vai ter efeito aonde ela chegar, aleluia. E Samuel foi conduzindo o povo e foi conquistando, ele foi caindo na graça do povo. Ele foi dando o recado de Deus, o que Deus falava, ele ia aconselhando. E ele ia a vários lugares de Israel aconselhando aquele povo para ouvirem o Senhor, obedecerem seus mandamentos. Só que chegou um tempo aqui que Israel esqueceu-se de Deus. Qual era a geração de Samuel? Era a geração que veio lá do Egito. A geração que saiu do Egito, queridos, era uma geração ingrata. A de Samuel nasce bem depois, mas aquela geração que Samuel estava regendo aqui agora, tinha resquícios daquela que saiu do Egito. Porque tudo que se aprende de bom ou de ruim, ele vai propagando ao longo dos anos, ou para o bem ou para o mal. E quando esse Israel que sai do Egito, era um Israel ingrato. Deus usa... esqueci o nome dele, para libertar. Moisés. Como é que eu esqueço o nome de Moisés, Jesus? Deus usa Moisés para libertar Israel. Só que quando eles saem do Egito, eles têm que ficar aqueles 40 anos peregrinando. E naquela peregrinação, as pessoas se manifestaram como elas eram. Quer conhecer alguém? Ande com ele. Amém? Quer conhecer alguém? Ande com ele, porque andando junto você vai observar como a pessoa funciona, como ela atua. E a geração que Moisés liberta, ela começa a ficar alegre porque ia para a terra prometida, mas ela não sabia que ia levar 40 anos para fazer o primeiro percurso. E nesses 40 anos, os corações se manifestaram. E nessa manifestação, houve um sentimento de ingratidão. E a geração que foi ingrata, diga comigo, geração ingrata, morre. Sim ou não? Geração ingrata, ela morre. Deus tira ela da reta. Porque ela não pode atrapalhar o plano de Deus. E jamais atrapalhará. Então, nasce em contramão da gratidão, vai a ingratidão. Então, esse povo que sai do Egito, conduzido por Moisés, se tornou um povo ingrato. Porque uma das observações que você vê na pessoa ingrata, sabe qual é? Ela é murmuradora. O ingrato, diga comigo, o ingrato, ele é murmurador. Então, a ingratidão é prima da murmuração, no meu conceito. Todo ingrato é murmurador. E o que aquele povo de Israel fez? Começou a dizer assim: não tem comida, não tem água, não tem roupa, não tem casa, o sol está quente, está abafado, caminhando para a terra da promessa, longe de uma vida de escravidão, de uma vida difícil que eles estavam levando naquela caminhada. Eles teriam que estar agradecidos com o coração. Nossa, nós saímos daquele estado ruim, hoje ainda não está bom, mas nós vamos chegar lá porque nosso Deus falou que Canaã é logo ali, diga glória a Deus. Só que o que aquele povo fez? Começou a se juntar em panelinhas. Panelinha é um perigo, irmão. Só é boa com comida saborosa dentro. Com outra coisa é um veneno. Sabe por quê? Porque murmuração é como praga. Ela alastra. E quando ela vai alastrando, ela vai contagiando e vai envenenando as pessoas e vai matando a fé delas. E aí o que aconteceu? No meio daquela tribo toda de Israel ali,
Levanta-se os ingratos, e os ingratos começaram a murmurar. Não tem comida, não tem comida, não tem comida. O que é que Moisés fez? Senhor, não tem comida. O povo está com saudade dos pepinos, das cebolas que eles comiam lá no Egito. Eles estão com saudade daquela comida que os alimentava, mas não era boa. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, porque nosso Pai é Pai, e Pai cuida, e Ele é o pão vivo que desceu do céu. Esse Pai envia um maná, e Ele diz assim, amanhã pela manhã, fala para eles levantarem, e vão recolher o maná. O povo não tinha ideia o que era maná. Quando eles levantam, que está aqueles flocos lá, que a Bíblia descreve assim, sobre a areia, eles recolhem aquilo. No primeiro dia eles fizeram festa, no segundo também, mas comer 40 anos a mesma coisa, o negócio é brabo, não é verdade? Só que era o maná de onde? Do céu. O que vem do céu nós não podemos nos cansar. É delícias para a nossa vida, é saúde para o nosso corpo. E Deus mandou o maná, e o povo se cansou do maná. Só tem maná? Não tem carne aqui não? Aí Deus falou assim, vamos mandar carne para o povo. Quando eles amanhecem num dia, vem maná e vem codornizes. Comeram até crua, não é verdade? Que saía pelos dentes, diz a palavra de Deus. Comeram e começaram a reclamar. Porque o ingrato, ele é murmurador. Ele é insaciável. Nada para ele está bom. Ele não tem limite. Ele quer sempre mais, ele não contenta em estar parado numa posição. Se ele não tiver que galgar mais degraus, para ele não vale a pena. Então, o sentimento de ingratidão dentro de um coração, ele torna a pessoa insaciável. Nada está bom para ela. Ela pode passar no melhor concurso, que para ela não está bom. Ela pode ter a melhor casa, que para ela ainda não está boa. Ela pode ter o melhor carro, que para ele ainda não está bom. Ela está bombando na saúde, mas não está bom. Aqui ainda não está legal para mim. Então, o murmurador, que é o ingrato, ele é insaciável, ele quer sempre mais. E qual é o problema, pastora? É que no afã dessa ingratidão, ele vai contaminando o outro junto com ele. Porque quando ele começa a falar que ele não está satisfeito, que ele quer mais, ele começa a atropelar pessoas. Aí ele começa a fazer maldade. Em vez de ele trabalhar em companhia, ele começa, é porque eu tenho que destacar, o meu é sempre o melhor. Esse é um sintoma, sabe de quem? Do invejoso. O invejoso, ele está junto com o ingrato. Sabe quando você olha para uma pessoa e ela está bonita, elegante, e a pessoa chega para você e fala assim, olha como é que fulano está bonito, fulano está lindo, e a pessoa lá dentro do coração assim, não, está melhor do que eu, não está não. Você achou? Achei que aquela camisa estava muito grande, eu achei que esse corte de cabelo ficou errado. Nossa, mas fulano está com o carro, espetacular. Não, esse carro não presta não, essa mecânica aí, só dá problema. Por que que não está bom? Porque não está nele. Porque se tivesse em você, estaria perfeito. Mas como está no outro, que você não quer que ele prospere, o que acontece? Também é assim no ministério, queridos. Quando nós somos chamados para o ID, igreja discipulando e evangelizando, a gente vai se atropelar na caminhada. E às vezes esse sentimento de ingratidão, ele vai entrar em nós. E se ele entrar como um processo de disputa, o Espírito Santo já foi retirado e aí já não vale a pena. Não pode ocorrer. Toda vez que nós percebermos, Senhor, eu não estou sendo agradecido por tudo que eu já tenho ocupado e tudo que o Senhor tem me dado. Está manifestando outra coisa aqui em mim. Onde é que eu coloquei minha bandeira da gratidão, que eu esqueci dela e levantei a da ingratidão? Nada está bom. Tudo está ruim. Eu quero sempre mais. Eu quero sempre mais. Se eu não estiver lá no topo, não vai funcionar. O que é que a Bíblia diz? Importa que Jesus cresça. Diga comigo. Importa que Ele e que eu diminua. Toda vez, diga comigo, toda vez que eu diminuo, Cristo resplandece. Amém? Toda vez que você se diminuir em qualquer circunstância da sua vida, o Senhor vai te exaltar.
Toda vez que você quiser aparecer muito, ele vai fazer com que você fique escondido. Quanto mais você aparece por si só, mais invisível você fica para Deus. Quanto mais você diminui na presença de Deus, mais Ele te coloca visível para glorificar o nome dEle. Amém? E essa nação de Israel ingrata morreu. Morreu porque era ingrata. Uns foram comidos pela terra, outros morreram na caminhada por doenças, por pragas. Eles contemplaram a notícia da terra prometida, mas não tomaram posse da bênção. Mas teve uma geração que nasceu deles que sobreviveu. Mas essa geração, Deus disse a todos eles: a única coisa que eu exijo é que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Diga comigo, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. Amém? Que está lá no mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse Israel foi se esquecendo e foi se misturando. Quando se mistura, dá errado. Deus não quer um povo com mistura, Deus quer um povo de coração agradecido. Se misturar, dá ruim. Não prospera, não vai, não avança. E diz a palavra de Deus que ao longo dessa toda caminhada, os 40 anos passaram. Essa aqui já era a geração que já estava lá na frente, depois, muitos anos depois. Mas havia nela ainda uma mistura de crença. Ah não, Deus o invisível não está ouvindo não, mas o outro que aparece ali, que é uma estátua de pau, está respondendo para aquele povo. Eu vou lá fazer uma checagem com ele também. Foi dividindo a adoração. Deus não divide a sua adoração com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, quando essa geração perversa vai morrendo, ela vai entendendo que ela ainda precisava ouvir a voz de Deus. Houve um tempo aqui do sacerdócio ali que estava meio bagunçado, mas Deus levanta uma voz profética poderosa, que é a do profeta Samuel. Mas Samuel se depara com esse povo que vinha contaminado com as idolatrias, com os costumes errados. Irmão, Deus não trabalha com confusão e nem com acomodações, com jeitinho. Deus vai dar um jeitinho. Sabe a gente que fala assim, vamos dar o jeitinho brasileiro? Fulano está lá no final da fila, vamos colocar ele aqui para ele comer primeiro. Aí todo mundo que fica para trás, falta morrer, não é verdade? Por que todo mundo não pega a fila? É o jeitinho brasileiro, não é verdade? Com Deus isso não funciona não, Ele funciona na ordem correta. Nós temos um Deus de ordem, um Deus ordeiro, que trabalha num tempo determinado e ama as coisas, porque Ele é Deus de justiça. Esse Israel estava corrompido, mas eles estavam ouvindo que o profeta era regido por Deus. Quando chega aqui no capítulo 7, eles já tinham vencido batalhas. Eles tinham sido perseguidos pelos filisteus. Tem algum filisteu na sua vida? Pergunta para o irmão que está aí do seu lado. Pergunta se ele sabe o que é filisteu, não é verdade? Tem algum filisteu na sua vida? Filisteu era o exército que mais perseguiu Israel. Deu uma confusão, eles tiravam a paz de Israel. Quando Israel estava quietinho no lugar, eles vinham lá para matar o povo de Israel. Às vezes, quando a gente está no trânsito, que vem alguém que faz alguma coisa em direção a nossos veículos, as pessoas, às vezes, têm xingamentos, não é verdade? Inclusive, até alguns cristãos, você quer conhecer ele bem, vai para o trânsito com ele. Ele sai do controle. Eu conheço alguns que chamam de filisteu, né? Quando alguém cruza assim, esse filisteu cruzou na minha frente. Coisa ruim cruzou na minha frente. É um perigo, não gosto, não quero que ele esteja aí. E esse Israel de Samuel aqui, ele estava em derrota. E aí eles vão ao profeta Samuel e dizem, interceda ao Senhor por nós. O que nós podemos fazer para consertar isso? E aí Samuel falou para eles assim, abandonem os deuses estranhos. Voltem-se para o Senhor. Abandone os astarotes, as estátuas de amuleto. Abandone toda a prática que não é adoração para o Deus verdadeiro.
Levante verdadeiramente um altar de adoração a Deus. Porque quando o altar da adoração, que é para Deus, não está levantado em nossa vida, o altar da ingratidão reina. E no altar da ingratidão, Deus não faz parte. Você sabia que tem casa, que Jesus está lá na porta, olhando pela fresta assim, que horas que vão me chamar para eu entrar de novo? Porque nessa casa só tem murmuração, nessa casa só tem ingratidão, nessa casa não há reconhecimento de que Deus é o que faz todas as coisas, que tudo é dele, por ele e para ele, que Paulo falou. Aí Jesus está querendo entrar, queridos, mas a conversa dentro dessa casa não agrada a Deus, não está adorando a Deus. A bandeira da ingratidão está levantada, da murmuração está levantada, o altar está errado. Em vez do altar adorar a Deus, ele está adorando o outro. Ele está chamando a existência do outro. Mas Jesus está na porta, diga glória a Deus. E quando mudar a coisa, que ele girar a chave e que ele entrar, você vai ver que o lar onde tem a gratidão, existe genuína adoração a Deus. Amém? Eu fui para São Paulo, agora recente, para um congresso de missões. E quando nós hospedamos num lugar que Deus preparou esplêndido, parecia uma casa, o hotel. E eu me lembro que tinha um quarto e tinha os outros quartos longe, e nós só éramos 3 pessoas. E no quarto que eu dormi, minha filha estava fazendo uma campanha de oração na igreja dela, e levantou de madrugada e estava orando tão alto, e esqueceu que a gente estava no outro quarto. E aí minha sobrinha falou assim: tia, eu vou fechar a porta, porque senão nós não vamos conseguir dormir, porque a Amanda está orando lá do outro lado. Falei, tá bom. Só que eu deitei e dormi, segui dormindo. E quando foi pela manhã, eu levantei, irmãos, e olhei assim para a minha sobrinha do lado, e ela estava assim com a carinha cansada. Eu vi, porque ela não conseguiu dormir, porque a outra não parou de orar, porque tem gente que não se manca, não é verdade? E aí, o que aconteceu? Quando eu abri os meus olhos, como eu faço todos os dias, eu pulei da cama, olhei para ela e falei assim: bom dia! Glória a Deus! Hoje vai ser um dia de bênção. Aí ela olhou assim e falou para mim: tia, como é que a senhora acorda assim? Falei, assim como? Assim, cheia da graça de Deus. Falei, porque eu durmo com ele e levanto com ele. Diga glória a Deus! E ela falou assim: é incrível isso! E passou aquele dia. Nós ficamos lá 7 dias. No dia seguinte, eu estou lá na janela, eu estava orando, olhando as montanhas na frente, antes do seminário. E eu estava lembrando daquela canção, né? Deus da montanha, também dos vales. E cantando. Olhando para a montanha e cantando, e orando, e conversando. E aí ela falou para minha filha assim: ô Amanda, sua mãe está conversando com quem? Que faz hora que ela está conversando e cantando e rindo. Aí a Amanda falou assim: minha mãe é assim mesmo. Ela está conversando com Jesus. E ela está falando com Deus. Vai lá e abre a porta que você vai ver. Aí ela abriu a porta do quarto onde eu estava. E falou assim: pô, não é que a senhora está falando, é com Jesus mesmo? Falei, eu ando com Ele, eu vivo para Ele, eu respiro Ele, eu pertenço a Ele. Por que eu vou falar outra coisa se a minha vida pertence a Ele? Diga glória a Deus. E aquilo foi meio que impactando ela. Foi meio que impactando ela. Porque quando você adora, você chama o outro para a presença de Deus. Diga glória a Deus. Quando você murmura, você empurra ele para fora. Quando você adora, você chama a pessoa para agradecer a Deus junto com você. Amém? E aí o Samuel vai pregando e ele disse assim: vai para a peleja. Israel disse: nós já perdemos a primeira, como é que nós fazemos agora com a segunda? E sabe o que aconteceu, queridos? Samuel disse: vai lá, abandone os deuses. Eles se arrependeram, o versículo diz que eles se arrependeram. E disse: agora nós vamos voltar para a batalha. Ele disse: vai, eu vou ficar aqui orando, e vocês vão batalhar. Pode ir tranquilo, que agora vai ser diferente. Já abandonou os costumes que vocês readquiriram errado. Abandone os costumes errados. E Samuel vai orando e Israel vai para a batalha.
O armamento de Deus é diferente do nosso. Deus não trabalha na nossa linha de visão. As armas de guerra de Deus são outras. Elas são diferentes. E a Bíblia diz que quando os filisteus vieram de novo para atacar Israel, Deus... O que foi que Deus fez? Diga comigo, trovejou. Olha o que Deus fez. Israel estava lá para lutar, eles eram em menor quantidade. E todo o filisteu, primeiro os filisteus já estavam com medo, porque eles ouviram o ruído da arca do Senhor no arraial de Israel, e disse, Deus de Israel agora está com eles. Deus de Israel, e estava mesmo, e sempre esteve. E a palavra diz que os filisteus foram para a peleja. Israel foi para a peleja. Samuel estava orando. Os israelitas não precisaram lutar e nem matar. O céu começou a relampejar, começou a trovoar e atordoou o exército do inimigo. Diga comigo, Deus trovejará sobre os inimigos. Amém? Diga glória a Deus. Ele troveja a nosso favor. E quando o céu trovejou, Israel ganhou a batalha porque desnorteou. Você sabia que Deus usa exército de formiga para desocupar inquilino ruim? Conheço vários testemunhos que as pessoas crentes alugavam as casas e os inquilinos não pagavam. E aí o dono que era crente começava a orar, Senhor, move a meu favor. Mandava um monte de formiga o Senhor. E as formigas iam perturbando e o inimigo tinha que sair. Deus usa o seu exército a nosso favor. Aleluia! Amém? A arma de Deus é diferente da nossa. Então o céu trovejou, glorificou. Era a voz de Deus dizendo, desparramem-se inimigos. Porque esse povo aqui agora que estava na ingratidão, vai começar a agradecer, aleluia. E aí diz a palavra de Deus, o relógio já me apitou aqui, né? Ele está certo? Diz a palavra de Deus, que o exército sai, vai correndo, os filisteus e Israel correndo atrás do inimigo. Não é a maioria que vence. É a maioria que está com Deus que sempre vai vencer, diga glória a Deus. Não é o número do que está ali que vai validar quem vai ganhar a batalha. Mas é os que têm a presença de Deus na sua frente, é que vão ser os vitoriosos. E aí disse que eles ganharam a batalha. E a palavra de Deus nos afirma que Israel volta para a presença de Samuel, feliz da vida. Aprendeu nessa manhã? Não precisa você ir bater boca com ninguém, armar um problema, um barraco com alguém para resolver uma questão. Clame a Deus, porque Ele vai trovejar a seu favor, aleluia. E vai vir ao seu encontro e a vitória vem na sua mão. E aí a palavra de Deus disse que Israel volta, Samuel está orando. E disse assim, onde foi que a vitória foi ganha? Entre Mispá e Gesana. Foi aqui, ó. Aqui que Deus deu a vitória. Porque Deus estabelece limites. E no estabelecimento do limite, Deus está falando, é até aqui que você vai. Eu estou mandando você ir até aqui. Se daqui para frente eu vou junto, mas é junto comigo que a coisa vai andar. E aí diz que Samuel levantou uma pedra. Colocou a pedra no lugar. Já tinha oferecido o holocausto lá para trás. E ele diz assim, essa pedra se chama Ebenezer. Diga comigo. Ebenezer. Fale bem alto. Ebenezer. Que quer dizer o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. Repita comigo sua voz alta. Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Deus falou para eles assim, até aqui, porque vocês clamaram, o Senhor os ajudou. Essa pedra ela está estabelecida como limite. Agradeçam a Deus todos os dias, levantando essa bandeira da gratidão. Até aqui o Senhor me ajudou. Sabe quem que Deus fez mais, queridos? Abigail, mulher de Nabal, sofria uma vida terrível, miserável, um marido maligno, endemoniado. Quando Davi vai pedir recurso para ele, porque estava com fome, ele diz, quem é Davi?
eu não o conheço, não sei nem quem é. Passa-se a história, Davi quer vir matar Nabal, Deus não permite, Abigail vai lá e apazigua a história, e passa-se uns dias, querido, Nabal cai e morre, Deus tira ele da reta. E qual foi a virada de chave? Deus pega, coloca o sentimento, porque viu a gratidão de Abigail por ele, pelo que ele havia feito pelo marido dela, e Deus falou assim: a viúva está sozinha. A viúva é bonita, está sozinha, e ainda ficou rica, não é verdade? Porque o cara era rico. Essa mulher vai virar rainha. Diga comigo, quando Deus vira a minha sorte, quando Deus mudar a minha sorte, eu estarei num trono de honra. E Deus fez isso com Abigail, porque ela foi agradecida ao rei pelo livramento que ele tinha dado para aquele marido endemoniado que ela tinha. Queridos, Ana agradeceu a Deus. Ela disse assim: Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E Penina perseguindo ela, porque onde tem uma Penina, só o sangue de Jesus na vida das mulheres. E disse que quando Penina mais afrontava, Ana foi para a presença de Deus. Se apresenta lá no santuário, na presença do sacerdote. E ele pergunta para ela: você está embriagada? Ela disse: não, eu estou angustiada, eu estou amargurada. Então qual é a sua petição? Que o Senhor me dê um filho. E quando Ele me der esse filho, eu vou devolvê-lo aqui para que ele sirva ao Senhor. Naquele momento, o sentimento de gratidão já tinha entrado na vida de Ana. Amém? Ela agradeceu, minha irmã falou aqui no início, antes de começar a ofertar. Antes de entregar a oferta, já tinha nascido no coração: eu estou agradecida pelo que Deus vai colocar na minha vida. A gratidão, ela acelera a bênção para poder chegar diante de você. Amém? Mesmo que alguém diga para você: você está doido, você não vai passar no concurso, é difícil. Você está sonhando, fulano pensa muito alto, a empresa dele não vai deslanchar não. Comece a agradecer. E como vocês bem dizem, a oferta acelera o processo. Porque a oferta é o sinal de que a gratidão está explícita dentro do seu coração. Fique de pé, queridos. Ana entregou Samuel. Antes dele nascer, ela já tinha entregue ele no altar. Qual é a sua bandeira? Fala: minha bandeira. É a bandeira. Eles vão distribuir ela aí, né? Da gratidão. Sabe por quê, queridos? Porque todos os dias ela tem que andar conosco. Todos os dias você tem que levantar. Quando você levantar, você vai agradecer: Senhor, eu te agradeço porque eu acordei. Eu te agradeço porque hoje eu tenho o trabalho. Senhor, eu te agradeço pela comida. Por isso é que Israel deu nomes a Deus. Nunca se conseguiu juntar o Yahvé. Não há consonantes e nem vogais que possa dar eco a esse nome. É praticamente impossível. Mas na junção eles conseguem falar Yahvé. Mas não é no original esse som. Mas Israel entendeu assim: nós temos um Deus que nos tirou do Egito, que nos deu Jesus, que é o nosso Salvador, que nos ensinou a ir. Nós temos um Deus. Esse Deus é quem? Ele é o Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. Ele é o Deus que eu levanto, Ele é a minha bandeira, Jeová Nissi. E depois alguém disse assim: eu tenho muita paz. Ele é quem? Ele é o Jeová Shalom. Eu estou cheio de paz. Hoje o Jeová Shalom está habitando em mim, amém? E ele vai falando outros: Senhor, hoje o alimento chegou na minha casa. É assim que o judeu faz. Hoje o alimento está na minha mesa. Jeová Jireh, Tu és Deus provedor, Tu estás aqui, diga aleluia. Por isso que as bandeiras foram levantadas. Cada uma, eles davam o nome. Quando eles recebem a cura, eles vão dizendo o nome Jeová tal, porque são muitos, eu não me lembro. Ao invocar o nome de Jeová, você está levantando a bandeira. E a bandeira da gratidão está com todos os nomes de Jeová. Nissi, Shalom, El Shaddai, Elohim, amém? Em todas elas, ela está presente.
Lembrando, o altar da adoração a Deus só permanece se houver gratidão. Se a murmuração entrar, se torna ingratidão e Deus não se torna presente. O Senhor, nesta manhã, Ele quer renovar a sua esperança. Senhor, eu já vou te agradecer pela cura que eu estou aguardando. Diga assim, glória a Deus. Fala, Senhor, eu já vou te agradecer pela porta do trabalho que eu estou aguardando. Diga glória a Deus. Senhor, eu vou agradecer porque o Senhor vai reestruturar a minha família. Diga glória a Deus. Senhor, eu já te agradeço porque o mês de dezembro está chegando aí. Eu estou no novembro profetizando para 2026. Mas eu creio que tudo que me pertence me alcançará. Diga glória a Deus. Senhor, aquela confusão que está lá no trabalho, eu amanhã vou entrar lá com um sentimento agradecido, porque a prova vai produzir a paciência e vai mostrar que a gratidão entrou no meu coração e vai girar a chave a meu favor. Diga glória a Deus. É isso que a gratidão vai gerar na nossa vida. Amém? Agradeça. Davi agradeceu em todo o tempo, em vários salmos ele estava agradecendo ao Senhor. Jó, no tempo da luta, pastora, como é que eu vou agradecer ao Senhor se eu estou sentenciada com uma doença crônica? É agradecendo que a cura vai vir, aleluia. É se apresentando na presença de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor me está provando, mas eu vou ser aprovada. E nesse período onde eu não tenho nada, eu sei que o Senhor vai fazer o tudo vir na minha vida. Diga glória a Deus. Agradeça ao Senhor. Agradecimento é fé. Gratidão é fé. Gratidão é reconhecer, existe um Deus no céu, que mesmo que eu não mereça, Ele está me abençoando. Existe um Deus no céu, que mesmo que eu não mereça, me deu marido, me deu filhos e me deu bens. Existe um Deus no céu, esse é o mais importante. Diga comigo, que me chamou para o ministério. Existe um Deus no céu, que está contando comigo para o ID. A igreja, discipulando e evangelizando. A igreja, qual é a sua missão? Olha para a pessoa que está do seu lado, qual é a sua missão? Agora olhe bem para ela e fala assim: povoar o céu. Amém? É o único tesouro que você vai receber na glória, é pelas obras que você fez aqui na terra. Deixe ser usado por Deus, queridos. Deixe o Espírito de Deus mover na sua vida. Deixe. Não fica colocando Ele do lado, não. Deixe Ele mover. Ele quer Ele quer mover na sua vida. Todos fomos chamados para o serviço. Todos. Ninguém vai ficar imune e impune na presença de Deus. Todos fomos chamados para ir e anunciar que Jesus é o Salvador. Põe a sua mão assim e diga: Espírito de Deus. Vai falando com Ele aí. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Só Tu, Espírito Santo de Deus, pode dar a eles, ó Senhor, como tens dado a nós, as armaduras e o armamento para cumprir esta palavra. Tira nessa manhã, Espírito Santo, todo sentimento de ingratidão, todo coração endurecido, perverso, vingativo. Sopra, Espírito Santo, agora, Pai, renovo, perdão e misericórdia sobre essa vida. E coloca sobre ela agora, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, as capacitações que só Teu Espírito pode colocar. Espírito Santo, adorna essa noiva nessa manhã. Adorna essa noiva nessa manhã, ó Pai. Churumini hile becarras, tirila mantoromenehas. És fiel em todo tempo,
todo tempo Tu és tão bom, tão bom. Isso é fidelidade. E você que tem um chamado nessa manhã, que tem realmente que colocar seu coração agradecido a Deus. Irmãos, me ouça bem. Nós não temos tempo. Jesus está às portas. Ele está convocando o seu povo. Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não entendo bem os versículos. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus nos diz: é só abrir a boca, quem vai encher é Ele. Põe a mão na sua boca e diga comigo: Espírito Santo, enche a minha boca da palavra de Deus. Põe sobre a sua cabeça e diga: Espírito Santo, põe o conhecimento e a sabedoria para eu interpretar as Escrituras, para cumprir o ID com autoridade, em nome de Jesus. E agora eu quero orar por você aqui na frente, você que quer. É imperativo, não tem para onde correr. Com Jesus é ir, não pode recuar. Nós não sabemos fazer outras coisas, nós somos pastores de tempo integrais. Pastor Fernando também é aqui. Nós vivemos para isso, para o que o Senhor nos chamou. Mas você que ainda não pode, Ele tem que te dar o armamento nessa manhã. E a hora é agora. Se você crer, dê um passo aqui à frente, nós só vamos orar por vocês. Senhor, eu preciso desse revestimento, Deus. Muda meu coração. Me dá clareza, Jesus. Aramanasu e derras. Tirilamantoro menerras. Tirilamantoro menebicaçu e derras. Tira lamanarras. Já decorou aí o que é que você vai falar para o Espírito Santo? Irmão, eu tenho certeza do que eu estou falando. Que você que creu nessa manhã, você será como tocha, e como flecha que não erra o alvo. Onde é que você vai estar? Põe a mão no seu coração. Vai falando com Ele. Espírito Santo, eu estou entrando no teu jardim. Olha o que você fez. Minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, eu quero que os meus olhos percam o brilho. Vai declarando para Ele. Você não pode perder esse brilho. Não quero que em mim se perca. Eu desejo de te adorar. Agora entre você e Deus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, Deus já te partiu. Espírito Santo de Deus, Tirila Bacá, Choromenerras, Riminiota Labachai, Deremenerras. Senhor, eles estão aqui e o coração deles está diante do teu altar. O brilho que se perdeu, Deus, se tornando ingrato, apaga nesta manhã e dê coração agradecido diante do Senhor. Terelemanarras. Assim te diz o Espírito de Deus. Seus pés estão amarrados, mas Ele vai te desamarrar nessa manhã. Ele está te desamarrando, viu? Desamarrando mesmo. Você está meio que sem saber por onde é que eu vou, para que passo que eu... Sabe onde está indo, mas está preso, está preso. É necessário
que você consagre sua vida a Deus 100%. Os chamados não podem correr. Ele está soprando ânimo e renovo sobre você. Lá no fundo do seu coração está guerreando você o tempo inteiro. Senhor, eu quero, mas eu tenho isso. Eu vou, mas eu tenho isso. Deixa isso pra lá e vai. Ele está mandando você ir. Primeira essência, Deus já te particular. Tirila Manás. Se tu é batizado com o Espírito Santo, ore a Ele agora. Ele está com saudade de ouvir sua voz. Ele está com saudade de ouvir sua voz. Ele está com saudade de ouvir. Sopra Espírito Santo. A visão, Deus, do que o Senhor quer mostrar a eles é tão grande, meu Jesus, aleluia, que o Senhor os transporte agora, Deus, a esse lugar, Senhor, tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, Deus, que o Senhor está mostrando. Os transporte lá agora, Espírito Santo. Os transporte os leva, Senhor, a esse lugar alto, Pai. Leva eles lá, Lamanaço e Decantara Labarras. Xiromanaço e Derras. Deramatora Melerras. Tira a caixa, Deremanaço e Derras. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Senhor, sobre nós. Xaramanaço e Derras. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Declare para Ele agora, ó. Vem, Senhor. Os dias só pra te adorar. Quero ser teu perfume e minha essência. Deus das vidas. Antes de você dar um aplauso ao Senhor, como é que é seu nome? Pois é, Cleverton. Você escuta o Espírito de Deus? Sabe como Ele trabalha? Ele quer se apresentar a ti maior ainda. Você consegue vê-lo numa dimensão. Ele vai abrir os seus olhos. Porque os que a gente pensa que não são, são os que são. Quanto mais se esconde, mais Deus te vê. Aliste-se. Está na hora de se apresentar. Deus é bom, não é verdade? Deus é bom. Senhor, nessa manhã, meu Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por essa porta aberta que o Senhor abriu entre o céu e esta igreja neste lugar. Obrigado, Deus, porque o ID aqui se instaurou e instalou-se definitivamente. Obrigado, Senhor, pelas tendas alargadas. Obrigado por todas as ovelhas que o Senhor tem dado a este rebanho, Deus. Obrigado pela sabedoria e graça que tem dado ao pastor Marques e à pastora Silda. Obrigado, Senhor, pelos que o Senhor já chamou para estarem aqui. Senhor, eles são tão numerosos que vai ser espantoso, meu Deus.
Nós já te agradecemos, Senhor, pelos pobres, pelos ricos, pelos muito pobres, pelos muito ricos, por todos que vão passar por essa porta. Nós já te agradecemos, Deus, pelos doentes, pelos aleijados, pelas prostitutas, pelos drogados, ó Pai, pelos corruptos que o Senhor vai transformar as vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pelas autoridades que entrarão neste lugar para te servir e se render diante do teu altar. Aqui é Betel, Senhor, casa do pão, como o Senhor falou. Que esse pão, Deus, como o Senhor fez na mão de Jesus, ele cresça, cresça, cresça e venha sobejar sobre Planaltina, Goiás. Troveja sobre o inimigo oculto, Pai, que está tentando frear alguns, ó Deus, e impedi-los de avançar. E liberta o Senhor, e que seja diferente, e que ao encontrarmos aqui às 18 horas, a glória do Senhor se manifeste sobre suas vidas, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor e volte para o seu lugar dando glória a Deus.